Irmãos, presta bastante atenção na palavra, porque hoje eu quero tratar uma palavrinha muito importante com a igreja que se chama presunção. E que a gente ouve tantas mensagens, mas eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha ouvido uma revelação dessa daqui que o Senhor compartilhou. E a gente vai ver que a gente está vivendo tempos em que existem, ou que se tem levantado muitos homens com muitas presunções que desagradam a Deus. Amém? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao 17, diz assim, há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero tratar um pouquinho dessa palavra presunção, das quais muitos nos nossos tempos têm se gloriado nela, e de maneira maligna. E a grande pergunta é: como é que eu tenho discernimento espiritual para saber se as presunções presentes na minha vida são malignas ou são benignas? Essa é a pergunta que a gente tem que responder para que em todo tempo a gente seja guiado pelo fruto do Espírito, e o fruto do Espírito ele é benigno, para que em todo tempo nós venhamos ter o amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus ele é o quê? Ele é benigno. Então presta atenção, a primeira pergunta que eu tenho que me responder para entender se a presunção que está presente na minha vida é maligna ou benigna é: de quem é o querer na minha vida? Todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, este querer vem da parte do Senhor ou não vem da parte do Senhor? Porque se vocês observarem ali o versículo que diz assim, em lugar do que devias dizer, se o Senhor o quê? Então quando eu faço o meu querer e não faço o querer de Deus, essa presunção ela é o quê? Maligna. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 ao 16, diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí ele continua, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então quem faz o seu querer e não deixa Deus operar o seu querer, essa pessoa está agindo diante de Deus presunçosamente. Ela não está desenvolvendo a salvação dela com temor e tremor. Nós temos que desenvolver, irmãos, a nossa salvação com temor e tremor. Mas para a gente conseguir isso, nós não podemos ser presunçosos. Nós não podemos fazer o nosso querer. Quando a gente faz o querer de Deus, como nós lemos ali, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo o quê?
a sua boa vontade. Então o que tem que prevalecer nas nossas vidas é a vontade de Deus. Olha lá, fazendo todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Irmãos, muitas das vezes Deus veio e mostra o querer dele, e o querer dele não é o nosso. Aí você sabe que a gente começa? Murmurar, contender com a palavra de Deus. E murmurador morre aonde? Morre no deserto. Murmurador não entra na terra o quê? A gente tem que aprender a renovar a nossa mente com o querer de Deus, para a gente poder experimentar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Olha lá, continuando o texto. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Irmãos, quem não vive o querer de Deus, ele está apto para ser o quê? Repreendido. Aos olhos de Deus ele não é o quê? Sincero. Olha lá, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então guarda isso nos vossos corações. Quando nós somos presunçosos, nós somos pessoas dignas de repreensão, nós não somos sinceros, nós não somos filhos de Deus, porque não somos guiados pela vontade de Deus. Nós, irmãos, nos tornamos uma geração corrompida, uma geração perversa, que sabe o que tem que fazer e não faz. E o pior de tudo, irmãos, a gente deixa de resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. E quando eu olho para astros no mundo resplandecendo, eu lembro da estrela. E a descendência de Abraão tem que ser como as estrelas do quê? Dos céus. Então quando a gente faz o nosso querer e não faz o querer de Deus, quando a gente age presunçosamente, a nossa lâmpada apaga. Lembra daquela estrela que guiou os reis magos até a quem? Até o Senhor Jesus. Essa é a estrela que Deus quer ver brilhando em nós. É a estrela cuja qual leva as pessoas a verem o Filho e crerem nele, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quem é presunçoso, irmão, ele quer aparecer, ele quer brilhar, ele quer fazer a sua e não a vontade de Deus. Finalizando lá, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Quem anda caminhando segundo as suas vontades e não segundo a vontade de Deus, está vivendo uma corrida vã, está trabalhando em vão, está perdendo o quê? Está perdendo tempo. O Senhor diz: aquele que é limpo, limpe-se mais do que. Mas aquele que é sujo, você sabe o que ele diz? Suje-se mais. Mas não adianta querer ficar conciliando os dois lados. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço qualquer outra vontade, seja a minha ou seja de um trem. O Senhor olha para mim e para você e fala: presunçoso. A segunda característica de uma pessoa que é presunçosa, irmãos, voltando lá naquele texto que nós lemos em Tiago, ele vai dizer assim, ó, se o Senhor quiser, ele diz assim, ó, e se o quê? Vivermos, faremos isto, ou olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 2 versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. Quem é presunçoso vive como se nunca fosse descer a sepultura. Essa é a verdade. Ele faz a sua vontade e esquece que um dia ele vai voltar para o pó e ali já é tarde. Por isso, irmão, se a gente não quer ser presunçoso em tudo na nossa vida, pastor, mas eu não posso fazer planos. Do coração do homem são os planos,
É da preparação do coração do homem que vem os planos, mas a resposta vem da boca de quem? Irmãos, fez um plano, coloca em orar. Senhor, é a tua vontade, porque se o Senhor querer, eu faço, mas se o Senhor não quiser, eu não vou, o quê? Não vou fazer. É o meu querer. Aí vem a segunda fala: Senhor, se tu permitir eu viver para praticar isso, glórias. Mas se o Senhor também não permitir eu viver para isso, glórias a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que olhar na nossa vida, em tudo que nós estamos fazendo, em todas as áreas, irmãos, nós temos que nos libertar das nossas presunções, que são o quê? Malignas. E aí o texto deixa bem claro no final lá de Tiago: aquele, pois, que sabe o que o bem, sabe fazer o bem e não faz, faz o quê? Comete. Irmãos, Deus ama o pecador, mas Ele não ama o quê? Não, Ele não ama não. As nossas presunções separam a gente de quem? Essa é a verdade, separa a gente de Deus, irmãos. As nossas presunções malignas. Por isso que nós vamos ler agora, olha o que está escrito lá em Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele, o que trarás. Por isso Jesus disse: não estejais ansiosos pelo que há vez de vestir, pelo que há vez de comer, irmãos. Ele vai dizer lá: basta a cada dia o seu o quê? O seu mal. A gente fica tão preocupado em fazer planos lá para frente, e não vive o presente momento à vontade de quem? De Deus. E muitas das vezes a gente faz planos cujas quais Deus olha e fala não. E aí a gente começa a murmurar, aí a gente começa a contender, aí a gente começa a fazer tudo por causa da obstinação do nosso coração. Irmãos, olha o que está escrito em Eclesiastes capítulo 8, versículos 6 ao 7. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Ninguém sabe do dia de amanhã. Ninguém sabe se daqui a 1 minuto, irmãos, eu estou pregando aqui, o Senhor pode me tirar a vida. Ninguém sabe o que vai suceder daqui a pouco. Só uma coisa nós sabemos: nós vamos voltar para o pó do quê? Essa é a única certeza que nós temos daqui a pouco. Mais nada. Que uma hora nós vamos voltar para o pó. E quem é presunçoso não se prepara para isso. Quem é presunçoso, ele não se prepara para o dia da morte. Quem é presunçoso, ele se prepara para tudo nessa vida. Ele se prepara para ganhar o mundo inteiro, mas não se prepara para ganhar a tua alma. Para quem? Para Deus. Vive os seus deleites aleivosamente, segundo a vontade e as concupiscências do seu coração. Não faz o querer de Deus, faz o querer da carne, o querer das suas próprias vontades. Por isso ele disse lá: porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser. Deus tem tempo para cumprir todo o que? Propósito. Aí ele diz: quem lhe dará a entender? Quem que lhe dará, irmãos? Só tem um que pode nos dar a entender. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, do 12 ao 13. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Foi presunçoso? Pode se preparar. Aí ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Você sabe o que significa a palavra alfa? É primeiro no grego. Sabe o que significa a palavra ômega? É o último no grego. Então você sabe quem que é o começo e quem é o fim de tudo? É o nosso Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o derradeiro.
Ô irmão, se Ele é o princípio, se Ele é o fim, posso fazer os planos no meu coração? Posso, a Bíblia não nos proíbe, mas pelo amor de Deus, vamos consultar a Deus, para que a gente não caia numa presunção maligna, senão a gente cai numa presunção maligna. Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele sabe de todas as coisas, ninguém pega Deus enganado, ninguém pega Deus de surpresa, irmãos. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todas. Então quando eu olho para esse texto, tem uma frase dita no meio cristão, eu vou chamar de cristão porque essa frase é correta, mas ela não está escrita abertamente na Bíblia. Nós cristãos dizemos que o dia de amanhã pertence, é isso aí. Quando eu digo amanhã, eu estou dizendo futuro, irmãos. Daqui poucas horas pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus, depois de amanhã pertence a Deus. Se Ele querer, vai acontecer. Se Ele não querer, irmãos, não adianta a gente murmurar, e não adianta, irmãos, a gente contender. A gente tem que aprender a aceitar a vontade de Deus na nossa, senão a gente se tornou seres humanos presunçosos. Eu digo assim, abertamente para a igreja, sem medo de errar. O ser humano que é presunçoso, ele é soberbo. Ele é soberbo, porque ele anda segundo as suas vontades. Deus nem fala, não é assim. Deus fala, não é esse o meu querer, não é esse o meu querer, não é esse o caminho. Olha para a palavra de Deus como? Com olho altivo. Se configura o que diante de Deus? Soberbo. E aí você sabe o que vai resultar para uma pessoa que é soberba, porque ela é presunçosa? Olha o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, Ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Irmãos, quem aceita o querer de Deus na sua vida, quem aceita a vontade de Deus na sua vida, ele é o quê? Ele é humilde. Não é a minha, não. Se a minha vontade condizer com a vontade de Deus, eu digo faça. Caso contrário, resista a minha pessoa. Mas quando a gente resiste o querer de Deus, a gente se torna o quê? Soberbo. E aí, irmão, você sabe quem que começa a resistir a gente? Deus. Aí eu te pergunto, como é que eu vou disputar força com Deus? Mas eu vou por esse caminho aqui, que daí eu fujo do caminho de Deus. Irmãos, ninguém pode fugir de Deus. Do mesmo jeito que Ele diz que as bênçãos dEle correm atrás, aonde quer que a gente esteja. Se a gente estiver aceitando o querer dEle, a vontade dEle. Aqui nós estamos falando de obediência, porque quem aceita a vontade de Deus é obediente, presta o culto como Abel prestou. A Bíblia diz que a bênção corre atrás, nós não precisamos correr atrás de bênção nenhuma. Mas quando nós agimos como está escrito no texto, quando nós somos presunçosos, guarda algo, a maldição também vai correr atrás de nós, aonde quer que a gente for. Não tem como fugir, não tem como fugir. Por isso que na caminhada da nossa fé, eu digo para os irmãos abertamente, não há espaço para presunções humanas, ou de qualquer ordem, que não seja a vontade. É simples, olha lá, vamos unir os textos, eu vou ler rápido os textos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, olha a presunção, e a prova das coisas que se não veem. Mas quando que essa presunção deixa de ser maligna? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, vírgula, e ouvir pela palavra de Deus. Essa palavrinha pela, irmão, significa por, significa através de, ao lado de, ou seja, tem que andar conjuntamente com a palavra de Deus, em razão de. Irmãos, eu posso ter fé em tantas coisas. Toda palavra que eu ouvi, eu posso ter fé nela. Vai lá no budismo para tu ver, eles vão te pregar uma palavra lá, e quem está lá dentro tem fé nela. Vai lá no espiritismo, eles vão te falar uma palavra lá, e a pessoa dá a vida lá por aquilo, ela acredita naquilo. Mas para nosso Deus que nós servimos, tem que ser pela palavra, não tem jeito. Eu faço a minha preparação, vou buscar a resposta da boca, o quê? De Deus. Se Ele confirmou, vai, você está praticando a fé. Mas se Ele não confirmar, pelo amor de Deus, não vamos murmurar e nem o quê? Contender. Quem não anda pela palavra de Deus, presunçoso.
Olha o que está escrito, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quantos que até começam bem, até ouvem a palavra por um tempo e daqui a pouco começa a se tornar o quê? Presunçoso, abandonou o quê? A fé, para fazer a sua o quê? E não a vontade da palavra. Você sabe o que essa pessoa se torna, irmãos, quando ela é presunçosa? Incrédula. Incrédula. Porque ela está vendo o Filho, e o Filho é o verbo o quê? De Deus, mas ela não está crendo. Ela não está crendo. Incrédulo. Por isso que olha que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Aí olha o que diz em Salmos 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá o desejo do teu. Você sabe o que significa a palavra deleitar? É a mesma coisa que agradar. Aí o homem é incrédulo, porque ele é presunçoso, e ele quer ainda que Deus satisfaz o desejo do coração dele. Sabe quando vai receber? Nunca. Nunca Deus vai cumprir o desejo do coração, porque ele resiste o soberbo. Mas aquele que é humilde, aquele que se deixa ser guiado pela palavra de Deus, porque não tem presunção maligna na tua vida, pode se preparar. Deus olha, bate e fala: gostei, se deleitou em mim, vou satisfazer o desejo do vosso. Quando eu medito nessa palavrinha presunção, eu digo também abertamente para a igreja, que quando nós somos presunçosos, o Senhor Jesus, Ele não é o autor e consumador da nossa fé, mas foi nós, ou qualquer outra coisa que foi o autor. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com que, irmãos? Com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmão, você sabe o que é um autor? Um autor é quem escreve a história da nossa vida. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o Senhor escrevendo a história de tantas pessoas. A de Cristo foi uma delas. Deus falou que desde a fundação do mundo, Cristo já tinha sido o quê? Crucificado. Ele já tinha derramado o teu sangue em favor das nossas vidas. Ele já tinha sido não crucificado, ele tinha sido dado, irmãos, em favor das nossas vidas. Quando eu olho para José, todo mundo ama a história de José, mas José não foi presunçoso, ele quis viver a história que Deus escreveu para ele. E muitos outros personagens que eu não vou ficar entrando aqui, irmãos, em detalhes. Quando nós somos presunçosos, nós não deixamos Deus escrever a história da nossa vida. Nós mesmos escrevemos com as nossas mãos, ou quando deixamos outros espíritos, outros deuses escrever a história da nossa vida. Mas não é Deus quem escreve a história da nossa. Ainda a gente quer um final o quê? Feliz. Vamos achar? Quantos que não deixa Deus escrever a história da sua vida? Presunçoso. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 31, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, presunçoso não ama Deus. Presunçoso é amante de si próprio. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Quem ama a Deus vive segundo o teu querer. E se Ele permitir viver, Ele vai viver tudo isso contribuindo ao seu favor. Olha lá. Porque o que dantes conheceu, também os o que é? Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção, a palavra predestinação, ela é um paralelo à presunção. Quando Deus escreve a nossa história como o autor dela, irmãos, Ele nos predestina a viver algo.
Quantas vezes a gente ouviu Jesus dizendo, quando ele foi batizar, ele falou para João Batista, falou, olha, faça isso para se cumprir o que está o quê? Escrito. Ele quis viver o que Deus o quê? Predestinou para a vida dele. Então eu tenho certeza que para cada um de nós aqui presente, irmãos, Deus escreveu a nossa o quê? Ele nos predestinou a algo, e nesse caminho da predestinação, irmãos, quando nós agimos presunçosamente, nós estamos, trabalhando de tal forma que nós não seremos o quê? A imagem do seu filho, irmão. Olha no espelho, porque todo mundo fala, Deus, só que é o coração. Dá uma olhada na imagem no espelho lá. Estou parecendo o mundo ou estou parecendo um cristão? Estou parecendo o mundo, presunçoso, não quer viver o que Deus o quê? Predestinou. E você sabe o que é o mais triste? Está dando culto de Caim, irmãos. Porque olha o que diz aqui, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre os irmãos. A gente tira Cristo da premissa da nossa vida, ele já não é mais um espelho para nós. Qualquer outra coisa vira espelho na nossa vida. A moda mundana vira espelho, as coisas deste mundo viram espelho. Presunçoso, Deus fala, e o homem faz o seu o quê? Nunca vai ser a imagem de quem? Porque não quer viver o que Deus o quê? Predestinou. E quem que disse que no caminho da predestinação é fácil? Foi fácil José virar governador do Egito? A gente não quer o processo, a gente não quer esse processo na nossa vida, a gente não quer pagar esse preço na nossa vida. Mas ser governador, eu tenho certeza aqui que todos nós o que desejamos. Ele continua, olha lá, e ao que predestinou, a este chamou, e ao que chamou, este também o que? Você sabe quando é que a gente é justificado? Pelo sangue de quem? Do Cordeiro. Ou seja, Deus olha para nós e encontra arrependimento sincero no nosso coração, sincero. Mas a gente viu que quem é presunçoso, ele não é o que? Sincero. Aí ele dobra o joelho e o quê? E pede perdão sinceramente o quê? A Deus. Todo mundo, ele predestinou chamar todos e de pregar o evangelho a toda. E ele também predestinou, irmãos, a nos justificar através do quê? Do seu sangue. Mas se eu for murmurador, e se eu contender, ele vai me justificar? Não tem jeito. Ele não é tirano. Você não quer, não tem problema. Vive segundo a tua, presunçoso. Aí ele continua. E aos que justificou, a estes também o quê? Glorificou, irmãos. José viveu um tempo de glória na vida dele. A gente quer isso aqui para a nossa vida, mas passar o processo, a gente não quer. E nesse processo só tem um propósito: colocar Cristo como primogênito, um dos, e sermos a imagem de quem? Nós estamos falando de imagem, tá? Não estamos falando nem de semelhança ainda, né? Vamos entrar na semelhança. Aí nós vamos dizer lá embaixo: que diremos, pois, a estas coisas, a este caminho? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Quantos já ouviram esse versículo? Mas para Deus ser por nós, irmãos, para as mãos dele não estarem colhidas, para os teus ouvidos não estarem agravados, quando ele nos predestina a algo, nós devemos querer o quê? Viver. Aí ele é por nós. Ele não foi com José lá? Ele foi com José nas dificuldades, mas também foi com José no tempo da prosperidade. Aí apertou, né, irmãos? Porque aqui requer de nós, o culto dos vasos de honra que Deus o tempo todo está batendo na nossa porta, o quê? E requerendo de nós. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, é segundo a vontade dele. E para a gente, irmãos, sermos filhos da adoção, nós não podemos ser presunçosos. Quem é presunçoso não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós só nos tornamos filhos da adoção quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus.
Quando nós temos o caráter de presunção na nossa vida, uma presunção maligna, em primeiro lugar nós não vamos dar a premissa para Cristo. Segundo lugar, nós não vamos ser a imagem do Senhor. E em terceiro lugar, se a gente não se tornou filho adotivo, a gente não vai ser a semelhança dele, porque a gente faz o nosso querer e vive como se nunca fôssemos morrer. É forte, né? Por isso que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Presunçoso semeia porque ele não é guiado pelo Espírito de Deus, ele não é filho da adoção. E quando ele semeia na carne, você sabe o que ele vai colher para a vida dele? Corrupção. Oh, irmãos, é simples. Olha para o governo do nosso país. O que mais tem no governo? É gostoso? É gostoso essa colheita? Estou trazendo um exemplo. O que eu planto na carne, eu vou colher onde? Num casamento, pode se preparar. Se eu semear na carne, o que eu vou colher na minha esposa, que a minha carne é o quê? É gostoso você ter uma pessoa do teu lado corrupta, que não teme a Deus, que não anda nos seus caminhos? Quando eu semeio na carne, eu vou abraçar um trabalho. Escuta o que eu estou te falando, que eu vou ver lá no trabalho, sabe o quê? É quando eu me deixo ser guiado pelo Espírito de Deus. Você pode ter certeza, Deus sempre vai colocar a gente num lugar onde Ele sabe, né? Que a gente vai alcançar o quê? A vida. Ô irmãos, eu falo pelo meu trabalho. Eu tenho meu chefe lá. Meu chefe é cristão? Não. Mas você sabe qual que é a palavra dele que ele fala para mim? Eu não aceito mentira nos seus relatórios. Irmãos, ele me leva para mais perto do que? Agora, quantos lugares que o homem abraçou segundo a vontade da carne e aí se depara lá com um líder que está pedindo para colocar o que no meio? Foi Deus que abriu essa porta? Se a bênção de Deus acrescenta e não traz consigo o que? Tudo na nossa vida a gente tem que parar. Olha aqui, ó. Não erreis. Deus não deixa se escarnecer. Tudo que a gente estiver colhendo de corrupção na nossa vida, a gente tem que dobrar o joelho e perguntar: Senhor, aonde eu estou sendo presunçoso? Que eu fiz a minha vontade e não fiz a sua. Mas aqui eu tenho uma palavra para aquele que não é presunçoso, porque como nós lemos ali no livro de Hebreus, o Senhor fala assim, ó: e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. Quem não é presunçoso, irmãos, ele corre com paciência. Sabe o que é correr? Quem corre, corre num caminho, e ele vai rapidamente. Ele não vai como uma tartaruga. Ele tem ímpeto, ele tem vontade, ele não vê a hora de chegar na linha o quê? De chegada e receber o prêmio que Deus tem o quê? Reservado. Mas ele corre com paciência a carreira que lhe foi proposta, não a que ele propôs para a vida dele, mas aquilo que Deus propôs para a vida dele, para ele viver aquilo que Deus predestinou, para que o Senhor seja o autor da história da vida dele. E quando ele vive isso, irmãos, ele cai. Olha lá, Salmo 40, versículo de número 1 ao 4. Esperei com paciência no Senhor, correndo a carreira com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, Deus, você falou não é não, vou ficar aqui orando, correndo a carreira que o Senhor me propôs, para viver o teu querer, esperando pacientemente. Aí ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, a gente quer cantar o hino da vitória, mas correr com paciência a carreira que Ele propôs, a gente não quer. Colocar na nossa boca um novo cântico, um novo hino, irmãos, isso é cantar hinos do quê? De vitórias, de conquistas, das bondades, das benignidades, das benevolências que o Senhor fez para nós. E o mais bonito de tudo, o nosso testemunho vai fazer muitos o querem ver. E o que eles vão fazer? Temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, porque vai levar os olhos a todos a verem o Filho o que é, e crerem nele.
E acima de tudo, a confiar em quem? Irmão, fé. Fé. Como é que eu tenho fé se eu não confio? É o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se... Por isso ele diz lá embaixo, bem-aventurado o homem que põe o Senhor a sua... Olha lá, e que não respeita. Olha quem? Os soberbos, nem o que se desviam para... irmão, você está vendo gente soberba? Está vendo gente se desviando para mentira? Deus ordena, ele fala, não respeita isso não. Nem que seja o teu pai e tua mãe. A Bíblia manda eu honrar meu pai e minha mãe aonde? No Senhor. Se o meu pai e a minha mãe for soberbo e se desviar para mentira, o Senhor fala, não respeita não. Porque eu tenho que honrar quem? A Deus. O Senhor falou, não cuideis que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o quê? A espada. Aí ele falou, dentro de uma casa vai ter 2 contra 3 e 3 contra 2. Quando a espada vem, isso aqui é espada, ó. Ela bate e separa. Ela separa, irmãos, humildes, que são aqueles que põem a confiança no Senhor, de quem? De soberbos. Aí ele vai dizer, por isso que dentro de uma casa vai ter pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra nora contra nora, e assim por diante. Porque a espada vem e começa a separar quem é humilde de quem é soberbo, quem é presunçoso de quem anda segundo a vontade de Deus. Olha o que está escrito, irmãos, em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Presunçoso, você sabe quando ele vai ver o trabalhar de Deus na sua vida? Pelo contrário, é só a espada falando, vai para longe disso. Só vai jogando cada vez mais para onde? Isso é verdade. Irmãos, Deus trabalha por aqueles que esperam com paciência e guarda algo, operando Deus, irmãos. Quem impedirá? Há alguma coisa impossível para Deus? Mas desenvolver esse fruto, que é a paciência, não é simples. Esperar com paciência me deixa um tempo, você sabe aonde? No deserto. E Deus fala, te levei para o deserto, te humilhei, te deixei ter fome para saber o que você tinha onde. Essa é a verdade. Para ver se a gente ia permanecer humilde ou se a gente ia ser o quê? Soberbo em relação a Ele. Olha o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 24 ao 25. A minha porção é o Senhor. Se a porção é o Senhor, eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Irmãos, quem não aprende a esperar com paciência no Senhor, correndo a carreira que Deus propôs, semeando com lágrimas, nunca voltará colhendo com júbilos, nunca experimentará a bondade de quem? De Deus. Irmãos, nós já aprendemos, o nosso Senhor, quando Ele vem, quando o reino dele vem na nossa vida, Ele pode vir de duas maneiras. Ele pode vir como Salvador, como Ele pode vir como um ladrão. Como Salvador para trazer vida e em abundância, como ladrão para matar, roubar e destruir. E quando a gente aprende a não ser presunçoso, ou seja, não tirar Cristo de primogênito, ser a imagem dele, ser a semelhança dele, nós vamos experimentar a bondade de Deus para nossas, e aí Ele vem com a tua vida, e em abundância para as nossas vidas. Mas quando a gente é presunçoso, tem uma palavrinha na Bíblia que fica, ai, e eu vejo tanta gente, ai, quando a gente começar a falar muito ai na nossa vida, irmãos, está na hora da gente dobrar o joelho, humildemente, e começar a nos humilharmos diante o quê? Do Senhor. E aqui eu finalizo essa palavra. Quantas vezes a gente conversa entre nós pastores, e muitas das vezes a gente tem a sensação que a gente está fazendo papel de palhaço dentro da igreja, porque a gente fala, orienta, instrui, e o que nós vemos é murmúrio, contenda, o homem não entregando a premissa para Deus, não sendo a imagem de Deus e não sendo a semelhança de Deus. Aqui, nós estamos vendo o princípio dos dias ou os últimos dias?
rumor de guerras, nação contra nação, reino contra reino, e dá um trabalho isso, porque o Espírito tem que ficar o tempo todo ali falando, e chega uma hora que o Espírito fala, não contenderá para sempre o quê? Com o homem. Isso é trabalho. Quando a gente é humilde, basta Deus falar uma o quê? Basta. Para Abraão foi uma vez quando foi para sacrificar Isaac. Mas quando foi para parar aquilo que Deus havia ordenado que ele tinha que falar, teve que falar duas. Com nós é o contrário, Deus tem que falar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para a gente fazer o que Deus está mandando. E para parar aquilo que Deus está mandando, irmão, se a gente fazer, não precisa nem falar. A gente pela nossa própria vontade já para, presunçoso. E olha o que está escrito. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, olha lá, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ou seja, fora do Senhor, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Fala, mas o homem não se reconcilia com quem? Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Porque nessas horas pegam o profeta e fazem o quê? Apedreja Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os seus que lhes foram enviados. Não tem amor com os bons. Olha lá, traidores, obstinados de coração, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de quem? De Deus. Toda aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, lobos com peles de ovelha. Tu olha e fala, nossa, olha aí o homem de Deus, olha aí a mulher de Deus. Mas está sendo guiado negando a eficácia. Tem a imagem, mas não tem o quê? A semelhança. Olha o que ele diz, destes afasta-te. Irmão, chega uma hora que Deus vai começar a fazer isso. Por para quê? Ele manda a gente se afastar, porque as más conversações corrompem os bons. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do quê? Do escarnecedor. Senta com pessoas com esse caráter para tu ver. Você vai ouvir meditação da lei de Deus dia e noite? Vai, irmãos. Vai ser um rio de águas vivas que vai fluir naquela mesa. Os nossos olhos vão ser voltados aos céus para buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são desta terra. Olha o que ele diz no final. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Então guarda algo, se a gente está achando que isso está fora da igreja. Esse tipo de caráter está entrando dentro da onde? Das igrejas, das casas. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas. E levam o que, irmãos? Cativas as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias o quê? Concupiscências. Por que as mulheres? Desde o princípio, irmãos, o primeiro alvo dentro da igreja não vai ser o homem, vai ser quem? A serpente atacou quem, irmãos? O primeiro lugar que o diabo vai querer corromper vai ser quem? As mulheres. Mas quando eu olho como mulher, aí eu também abraço tudo, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, a tua esposa. E você sabe quem é que esse tipo de pessoa arrebanha? Olha como que o texto diz, claro, mulheres nécias. São as virgens que não são o quê? Prudentes. São as virgens que não têm azeite aonde? Na botija, só anda pelo azeite o quê? Alheio. São essas que ele começa a arrebatar uma a uma. Então, irmãos, se nós nos livrarmos das nossas presunções, pode ter certeza disso. Tem novo cântico, tem novo hino, tem testemunho, tem um Deus que trabalha, tem um Deus bom que opera o nosso. Mas se a gente for presunçoso, pode se preparar também que existe um Deus que resiste a quem é soberbo. Por isso que o Senhor dá uma última diretriz, eu não separei aqui o versículo. Ele diz para a gente apresentar tudo na nossa vida, em toda oração e súplica,
Porque quando a gente faz isso, a Bíblia diz, logo em seguida ele diz, porque Deus guarda os nossos o quê? Corações em paz. E a gente sabe que é do nosso coração que procede as saídas da vida. Amém? Fez plano? Dobra o joelho. Deus não confirmou, não se posiciona não. Não enfia a cabeça não. Enquanto ele não falar sim ou não, espera com quê? Com paciência no Senhor. Amém?